Tamo junto desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa. Tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pra gente não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. Olá, pessoal. Estamos de volta. Estou de volta aqui com um novo vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vocês vão ver, a gente vai ter um bate-papo aqui, uma conversa descontraída com a nossa convidada, que você vai conhecer já já. Antes disso, eu peço a você que não é inscrito, inscreva-se. Essa é a oportunidade. Assista aos vídeos, compartilhe, comente, divulgue o canal e divulgue também no canal. De repente você tem alguma coisa para ser divulgada aqui, pode entrar em contato com a gente. Sabe que nosso canal trabalha com 3 temáticas, direito, filosofia e literatura, mas a gente está sempre aqui fazendo pontes com várias outras áreas. Bem, no vídeo de hoje, nessa entrevista, nesse bate-papo, a gente está com Andrea Kogan, que está aqui no vídeo aqui do lado, e a gente vai começar já a conversar com ela. Andrea Kogan, para quem não conhece, é formada em letras, é doutora em ciências da religião pela PUC de São Paulo e pós-doutoranda em ciências também da religião pela PUC de Minas. É isso? Autora de um livro muito interessante, com certeza a gente deve falar sobre ele ainda nessa conversa, chamado Espiritismo Judaico. É assistente acadêmica do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação de São Paulo, da PUC-SP, do Labor, né, nosso famoso Labor, onde também coordena alguns grupos muito interessantes, né, que ela vai ter a oportunidade de falar da experiência nesses grupos, que é um grupo de pesquisa sobre morte e pós-morte e um sobre judaísmo contemporâneo. Andrea Kogan, muito obrigado. Imagina, Rogério, o prazer é meu. Eu adoro, a gente já teve a oportunidade de estar em eventos juntos e é um grande prazer. Obrigada pelo convite. Ok, então para a gente começar, Andrea, vamos falar sobre a tua formação. Você tem uma formação bem multifacetada, né? Isso é uma característica que a gente nota logo quando conhece um pouco mais da tua biografia e tal. Sim. Você não é formada apenas em letras, não tem só essa formação, também passou por outras áreas e desenvolve atividades que são muito, vamos dizer assim, tem muitas ramificações, acaba dialogando com várias áreas, você não fica o tempo todo apenas numa só, não. Uma só área, né, ali limitada e tal. Fala um pouco para a gente como é que você se encontrou com esses nichos de conhecimento aí que foram formando a tua vida acadêmica, o teu processo formativo, e até chegar ao momento de hoje. Olha, Rogério, eu acho que você falou muito bem. São várias ramificações, mas você vai entender, e nosso público também, como eu trabalho com as minhas 3 formações. Letras na graduação, o meu mestrado foi em Turismo e Patrimônio Cultural, e meu doutorado em Ciências da Religião, e o pós-doutoramento, que eu ainda estou em... Mas pós-doutoramento não é um título, né? É um estágio que a gente faz. Título no Brasil é só mestrado e doutorado, mas o pós-doutoramento eu estou fazendo um estágio também no Departamento de Ciências da Religião, agora na PUC Minas. Mas foi muito interessante a minha trajetória, e eu acho que cada pedaço tem a sua razão de ser. Sim. Primeiro, eu acho que a graduação, Rogério, ela te dá a base para toda a tua vida. Não adianta. A tua graduação, ela te dá a base para tudo que você vai fazer depois. Eu nunca tive dúvida que eu queria estudar inglês, português, literatura. Nunca tive, desde pequena. Eu não sabia o nome, que existia uma faculdade de letras, mas minha mãe sabia, por exemplo. Ela sabia que eu gostava de ler, que eu gostava de inglês, que eu gostava de fingir que eu estava dando aula. Então, logo de pequena, com uns 8, 9 anos, ela já me colocou para fazer um curso de inglês bem sério, né? Além da escola. E aí, então, eu sempre estudei inglês, então, quando eu tinha uns 14, 15, sei lá, na época, né, faz bastante tempo, que você começa a pensar o que você vai querer fazer, o que você vai querer estudar, na minha cabeça, assim, era letras.
Sim. Não tinha outra opção, Rogério. Eu sou a exceção, eu sou fora da curva. Eu não tive nenhuma dúvida, né? Tanto que eu falo, mas isso foi bom? Não sei se foi bom, porque eu entrei na faculdade muito cedo, eu saí muito cedo e talvez eu teria aproveitado se eu fosse um pouco mais madura do que eu fui, né? Então isso é uma questão. Então eu fui fazer letras, na minha época na PUC, no começo da década de 90, aqui em São Paulo, a gente tinha opções. Ou você fazia letras, a gente chamava LLI, Língua e Literatura Inglesa, ou Língua e Literatura Portuguesa. Mas tudo era englobado, sabe? Você tinha um pouco de cada coisa. Você tinha 4 literaturas, americana, portuguesa, brasileira e inglesa, você tinha linguística e tinha as disciplinas da área de educação para você ter o seu diploma em licenciatura e poder dar aula. Então eu fiz inglês, porque era sempre essa a minha vida. Eu sempre quis ser professora de inglês até hoje, eu tenho 47 anos hoje, então se alguém fala assim para mim, desde os 14, o que você faz? Não importa o que eu faço, eu falo professora, ponto. E aí, quando eu estava no meio da faculdade, por já falar inglês, por saber lidar, eu fui fazer uma viagem e o dono daquela agência de turismo falou assim, Andréa, eu acho que você pode ser uma boa guia de turismo. Aí eu fui trabalhar com isso, Rogério, mas assim, eu nunca deixei de dar aula, eu nunca deixei de trabalhar com texto, assim, desde os 16, 17 anos, ler texto dos amigos e corrigir, traduzir abstract, sabe, traduzir essas coisas, sempre fiz isso, dar aula para os amigos e tal. E aí eu fui ser guia de turismo e fui ser convidada, e quando eu era guia já, depois de uns anos, eu fui convidada, um amigo meu estava trabalhando no Senac, no departamento de turismo e hotelaria, e precisava de uma professora de inglês para a área. E aí eu fiz a minha carreira também em turismo e hotelaria no Senac, e aí eu não tinha formação nessa área. Então o Senac falou, você tem que fazer o seu mestrado em turismo e hotelaria. Mas olha que interessante, como eu já era muito interessada no panorama religioso brasileiro, eu já fui fazer um mestrado, já desviando um pouco, já queria estudar turismo religioso. Sim, sim. Aí eu estudei turismo religioso, defendi uma tese sobre isso, sobre um bairro específico aqui de São Paulo, e passou o tempo, e eu sempre trabalhei com as duas coisas, com turismo e com letras, com turismo e com letras. Então eu dei aula em faculdade de turismo e de letras durante 15 anos, né? Passei pelo Senac, passei por outras universidades. Mas aí, Rogério, eu saí um pouco da vida acadêmica, fui abrir minha empresa, que eu trabalho com comunicação, com traduções, com revisões, com tudo mais, e tinha um sonho de fazer um doutorado. O meu sonho era, presta atenção, meu sonho era bem delimitado. Eu nunca fiz muito plano, aliás, eu nunca fiz plano a longo prazo, tá? Mas isso era uma coisinha que eu tinha na minha cabeça, que era assim, puxa, eu queria tanto fazer um doutorado e entender por que a comunidade judaica aqui em São Paulo, e eu já estava lendo muitos livros de outras comunidades judaicas fora do Brasil também, por que comunidades seculares, né, comunidades não ortodoxas, tem outras crenças religiosas, tem outros rituais, por que isso? Isso era uma coisa que me acompanhava muito, porque eu cresci num bairro de imigrantes aqui. Então você tinha um caldeirão cultural de muitas religiões vivendo juntas, e pessoas não só indo para a sinagoga, pessoas indo para a sinagoga e para terreiros, para centros espíritas e tudo mais, isso era uma curiosidade minha, né? E aí eu já tinha assistido algumas aulas na PUC, feito vários cursos, né? Eu já estava na PUC antes, mas assim, relacionado à religião, no departamento de ciência da religião, e escrevi um dia para o professor Pondé, e falei assim, olha, meu nome é Andréia, o senhor não me conhece, eu gostaria de fazer um doutorado assim, o senhor está aberto a receber alunos, né, orientandos? Ele falou, tô, vem conversar comigo. E aí tudo começou, eu fiz o doutorado, defendi o doutorado, e Rogério, por incrível que pareça, a minha vida, então, é hoje inglês, português, quer dizer, letras, turismo e religião. Aí você fala, como é que eu junto tudo isso, né? Eu tenho uma empresa de comunicação que trabalha com aulas para empresas, geralmente, mas também tradução e revisão de textos para empresas de turismo, para artigo, entendeu? Assim, para pessoas que trabalham com literatura, para órgãos relacionados ao livro, eu tenho clientes fixos dessas áreas, então eu nunca deixei de trabalhar com isso, e eu dei aula há muitos anos sobre isso também. E aí a religião virou, não virou o meu trabalho, né, mas assim, virou
porque eu acho que a questão da assistência acadêmica no labor, e aí é trabalho, não é só estudo, também pela minha formação em letras, né, pela questão organizacional, pela questão, não de estudo de religião, mas para tocar um departamento, né, como a gente faz. Então, tudo se mistura, e meu lado acadêmico grita, né, quando a gente fala de religião, de judaísmo, de sincretismo religioso, de religião no mundo contemporâneo. Então, é basicamente esses 3 ramos que eu estou vivendo e sempre vivo o tempo todo. Mas dá para ver, né, agora, quando a gente ouve a tua narrativa, a gente entende que eles estão bem conectados, não é uma coisa lançada ao acaso, não. Inclusive, super conectados. Trabalhar com turismo é muito interessante, né? Eu adoro. Alguma coisa da época do turismo, você gostou muito de trabalhar como guia? Porque, assim, guia tem aqueles momentos roubada, né? Que dependendo da excursão, depende do grupo, depende de quem está ali, às vezes acontecem algumas coisas. Nossa, inúmeros. Comum, mas é muito bacana porque você está o tempo todo conhecendo pessoas e trocando ideias, né? Inclusive pessoas de outros lugares, de outros países. Não, maravilhoso. Foram viagens, assim, eu trabalhava com empresas. Eu trabalhava numa agência de turismo que a gente chama de turismo corporativo, que fazia viagens de incentivo, que a empresa fazia um tipo de premiação para os funcionários. Então, trabalhei com várias empresas, e essas premiações, quem ganhava ia viajar. Então, assim, eram viagens para o Brasil e também viagens para fora do Brasil. Sim. E nos últimos anos que eu trabalhei como guia, porque eu fiquei uns 10 anos sem trabalhar, enquanto eu estava trabalhando na universidade, depois eu voltei e trabalhei mais uns 2 anos. Eu trabalhava em eventos específicos com grupos daqui em Nova York, mais especificamente. E é como você falou, é riquíssimo, riquíssimo. E é uma oportunidade, Rogério, eu não sei se você tem isso, porque você também dialoga por todas essas áreas, a gente refresca a cabeça quando muda, né? Muito, 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 muito. Você precisa ter esse... Eu não sei, eu tentei fazer o mestrado em letras, eu entrei logo que uns pouquinho de tempo que eu acabei a faculdade, eu fui fazer um mestrado em Linguística Aplicada. A PUC tem um departamento maravilhoso chamado LAEL, Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, desculpa. E fui, mas eu falei, eu não quero só isso, porque eu não quero fazer graduação em letras, com todo o respeito. Sim, a tudo. Claro. Cada um sabe de si, mas para mim, eu precisava abrir um pouquinho mais. Eu falava, gente, eu não quero mais passar não sei quantos anos estudando e analisando poema, ou estudando e analisando o ensino, porque eu quero abrir minha cabeça. Então, e as coisas vão se entrelaçando, né? Perfeito, perfeito. E como você falou, né? Isso acontece muito em algumas áreas, por exemplo, na área jurídica, tem uma hora que você cansa, né? Parece que você está exausto de lidar com aquele mesmo panorama o tempo todo, e já vai ficando algo meio padronizado, você já sabe o que vai acontecer, né? Pois é. É uma coisa muito tecnicista, por exemplo, o direito, né? Lógico, tem toda uma parte teórica que é rica, né? Que também é filosófica, que também é doutrinária e tal, cabe em 1000 argumentações, mas tem uma parte técnica, a aplicação do direito, por exemplo, ela é muito, muito fria, né? Muito cirúrgica, às vezes, né? E tem uma hora que aí ela é repetitiva, você vai vendo aquela mesma coisa. Então, é uma forma de você desafogar, né, de você relaxar e também de você usar os outros potenciais que você tem em outras áreas, né? Não ficar ali o tempo todo. Isso daí eu acho que vale para a maioria das... Vale. E a gente vê no labor, né? Os pesquisadores de um grupo, por exemplo, de Santo Agostinho, que é o grupo que você pertence, você tem filósofos, né, que estudam, mas você tem gente do direito, você tem da teologia, você tem outras áreas que vão conversando, outras formações, né, tem o jornalista, tem não sei o quê, então, quer dizer, você tem essa diversidade, e eu vejo, e você tem razão, essa questão da gente, parece que você precisa, sabe, limpar a cabeça. Então, por exemplo, quando eu estou revisando um texto, eu faço muito revisão de português e de inglês, de várias coisas, muito material de turismo, de literatura, de algumas coisas, e de religião. Então, eu acabo fazendo esses 3 trabalhos.
Mas é um trabalho muito solitário, né? É. E é um trabalho muito fechado, porque eu tô eu e o intelectual, texto, né? Você intelectual, consigo mesmo, eu ali, e muito delicado, porque tradução e revisão são opções, às vezes, né? Não a norma. Escolhas, mas, assim, são escolhas, eu sempre falo, são escolhas. Então, será que eu escolho essa palavra? Será que o tradutor escolheu bem? Será que eu coloco uma vírgula aqui quando é opcional? Será que é isso? E aí eu fico muito sozinha e preciso de concentração. E aí, de repente, tem uma aula no Labor para, né, agora no Zoom, enfim, para 150 pessoas, e a gente está batendo papo e ouvindo assuntos. Então, uma coisa vai, eu acho que compensando a outra, né? Isso é muito bom. Andréa, já que você falou no Labor, assistência de coordenação no Labor, te põe em contato com múltiplas facetas, né, múltiplas perspectivas, como a gente acabou de dizer. E como é que tem sido essa experiência? Quando ela começou, e como é que tem sido tocar isso aí? Administrar mais esse momento dentro da tua agenda semanal. Olha, eu sempre, quando eu estava no processo de doutoramento, a gente vai formando amizade com o orientador, óbvio, só se você é muito, né? Muito sem noção para você brigar com o teu orientador. Exatamente. Para ele virar, né? Mas, assim, eu e o Pondé, a gente teve um carinho um pelo outro logo de cara e uma afinidade, eu diria uma afinidade. Isso é muito importante. E ele muito. Qualquer orientador. Fundamental. Se você não tem afinidade, nem com o seu tema, nem com o seu orientador, fuja e vai fazer Já era. E aí eu logo entrei, os orientandos dele precisavam participar do grupo de pesquisa dele, óbvio. O grupo de pesquisa dele no departamento chamava NEMES, Núcleo de Estudos em Mística e Santidade. Muito bem. Quando eu entrei, o grupo estava discutindo, Rogério, cinema e religião. Posso te dizer, eu vou fazer uma confissão aqui, é um assunto que eu não entendo. Sim. Porque as pessoas estavam discutindo Lars von Trier, Terence Malick, eu falando, gente, eu não sei e acho muito complexo, meu tema é outro, né? Enfim, eu já estava com o tema do judaísmo contemporâneo pronto, tanto que o meu projeto entrou e saiu da mesma maneira, não fiz nenhuma modificação, né? Mas o Pondé falou, não, você é obrigada a ir. E eu, ai meu Deus, não quero, ai meu Deus, não quero. E agora vou. Aí mudou o semestre, aí você começa a ter afinidade com as pessoas que estavam ali, né? Que são muitos de nós, aliás, a maioria de nós está no Labor. Luiz Bueno, a Cris, a Lília, a Flávia Ariello, o Andrei, enfim, um monte de gente amiga, né? Aí você começa a criar laços e tudo mais. E aí, no semestre seguinte, ele falou assim, gente, a temática desse semestre muda, o que eu quero é que toda sexta-feira agora, porque a gente tinha reunião toda sexta, a aula dele era sextas e as reuniões quinzenais. Muito bem. Ele falou assim, agora eu quero que cada pessoa que esteja aqui vá fazer como se fosse assim, uma apresentação para o grupo de pesquisa. Que é a apresentação do seu projeto como se fosse para uma banca, só que durante 2 horas. Você vai falar e o grupo, vai tentar te pegar, Rogério. Foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Porque eu fui para a frente de um grupo absolutamente preparado, mestres e doutores e doutorandos do departamento, todos ali com uma cabeça muito afiada, a maioria filósofos, e eu fui apresentar tonta o meu projeto de doutorado. E foi maravilhoso. Olha, eu falo, gente, quem passou por aquilo, tá pronto para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, porque foram 2 horas, né? Então eu apresentei, e aí no final eu lembro que vários amigos, inclusive Fabiano, nunca vou esquecer, Fabiano falava assim para mim, Andréa, eu tentei te pegar de todos os lados, você não caiu, então teu projeto está em pé, então as pessoas fazem de propósito, tá ok. E aí a gente adquiriu, e no semestre seguinte disso, o Pondé, eu, a Cris e o Luiz Bueno tivemos a ideia de fazer um grupo, o NEMES, discutir judaísmo contemporâneo. E assumir essa coordenação desse grupo, né? Porque o Pondé começou a não estar lá todos os encontros, não ter tanto tempo e tal. Isso já era 2015, mais ou menos,
2015, mais ou menos. Enfim, aí a gente caminhou com o grupo até o ano retrasado. Quando foi 2018, final de 2017, começo de 2018, a Fundação São Paulo e o Pondé conversaram, a Fundação é mantenedora da PUC, para ele criar um departamento lá dentro que fosse diferente do acadêmico, que fosse como se fosse uma think tank, que fosse uma coisa aberta para a comunidade, que trouxesse vida e que não seguisse os padrões burocráticos da academia, mas que tivesse dentro da academia, que tivesse essa seriedade, que é o objetivo do Labor, traduzir o mundo acadêmico para a sociedade concreta. E aí, nesse meio termo, como eu sempre tive meus horários flexíveis e tudo mais, e afinidade com o Pondé, aí ele me chamou para a gente caminhar juntos e montar juntos esse projeto. Ele montou, obviamente, o projeto é dele. Mas assim que a fundação regimentou, deu ok, chancelou muito bem. Chancela, grão-chanceler, fez o carimbo. Bateu o carimbo. Bateu o carimbo e falou isso, que foi em fevereiro de 2019, 2 anos e meio atrás. A gente começou a trabalhar. A gente já tinha começado a trabalhar 6 meses antes para sentir o terreno, só que não tinha nome o Labor, porque a gente não tinha chancela. Então a gente começou em agosto de 2018, já com cursos. O Andrei deu curso, João Pereira Coutinho veio de Portugal, a gente fez vários eventos, e já sentiu grande ali. Cara, o João Pereira, né? Sensacional. A gente sentiu o terreno ali com os amigos, viu que dava, né? Dá pé esse negócio. Dava, filosofia. O povo está a fim de discutir filosofia, está a fim de discutir comportamento e tal. E aí começaram a surgir os grupos de pesquisa e tal. E aí, Rogério, meu dia é assim, minha vida, né? Tem a questão burocrática, administrativa do Labor, porque não é sempre que a gente tem assistente, então as coisas, na maioria das vezes, são comigo. Toda a burocracia, porque assim, por mais que eu tenha falado para você não tem burocracia, claro que tem, acaba tendo, né? Toda a estrutura que você monte, ela tem que ter um... Tem que ter, a gente não vai, eu sou responsável por um nome de uma universidade, eu não posso criar um curso da minha cabeça sem passar por ninguém e jogar num site, isso não existe. Os coordenadores, que graças a Deus a gente tem um time de coordenadores, amigos maravilhosos, a gente tem que entrar, a gente tem que falar a mesma língua. Sim. Então, assim, é uma mistura no Labor de atividades essas mais burocráticas, mas é uma mistura maravilhosa com atividade acadêmica de raciocínio, de entender como é que é o nosso público, de entender o que o público quer, de entender como é importante discutir certos temas da filosofia, do comportamento, de política, de religião, aprofundar isso, escolher bibliografia para curso junto com o professor, entender que aquele curso naquele momento é importante para tal público, descartar outro raciocínio. Então é um exercício maravilhoso, maravilhoso, acadêmico e é muito rico, né, André? É um espaço muito, muito democrático, que a gente vê que tem pessoas de todas as formações, de visão de mundo, e dá espaço da fala, da voz, né? Dá um espaço qualificado para um debate muito, muito saudável, muito equilibrado. Alto nível, elegante. Você está mais tempo aí que eu, que a gente não vai ali para quebrar pau um com o outro, né? Porque tem lugares que até esse clima você não encontra dentro das universidades já há um bom tempo, não estou falando de agora. Então é muito importante que, mesmo que eu discorde de ti, ou que, enfim, que eu tenha um outro olhar sobre aquele mesmo objeto, ou que, enfim, mas que eu possa te ouvir, né? Que eu possa deixar você falar, que eu possa questionar de forma civilizada, que eu possa discordar de forma civilizada, e a gente, graças a Deus, vê isso, né, nos grupos, né? E agora, Rogério, para você ter noção, você sabe que isso é uma ficha minha, caiu faz pouco tempo. O Labor tem 2 anos e meio. 1 ano ele foi presencial, 1 ano e meio ele está sendo à distância, ele está sendo online. Verdade. Então, ele tem mais tempo aqui na tela do que tem tempo presencial na PUC. Então, a gente está aprendendo demais, assim, a gente atingiu Brasil, né?
Outros países Extrapolou, também, na né? verdade, passou do Brasil. Extrapolou. Extrapolou. O Pondé costuma falar, o Labo não é um programa de auditório, né? A gente não quer 300, 400, 500 pessoas num curso, isso. Não é isso. Não é isso, a gente tem uma discussão muito qualificada, muito interessante, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu atingir pessoas, a gente recebe, Rogério, mensagens, inbox, e-mails, de coisas muito emocionantes, sabe? Sem querer, sem uma falsa modéstia idiota, mas assim, poxa, André, assim, eu estava aqui na minha cidade, no interior do estado X, eu nunca tive oportunidade de ter um espaço, e eu me sinto muito sozinha, e principalmente agora, na pandemia, e o Labo me deu esse espaço que me alegra, que me traz, assim, um pouco de reflexão nesse mundo tão complexo. Isso é muito lindo, né, Rogério? Isso é maravilhoso. Uma função social, né, André? Na verdade, isso aí você está destacando a importantíssima função social que esse projeto tem, né? Ou seja, ele extrapola os limites da academia, chega até a pessoa comum, ou seja, aquele que não é frequentador de um ambiente acadêmico necessariamente, pode até ser uma pessoa de muita curiosidade, mas que tem nela esse germe, né, da curiosidade, do querer conhecer, do querer saber, do querer ouvir daqueles que podem te dizer, né, de forma um pouco mais qualificada, e isso daí é importantíssimo, né? Isso daí isso é fundamental. A gente, no começo dos grupos de pesquisa, principalmente quando estava só presencial, a gente tinha uma questão assim, só participa de grupo de pesquisa quem está em nível de pós-graduação. Depois o tempo foi passando, e exatamente isso que você falou, tem tanta gente fora da academia que está fazendo outro tipo de trabalho, mas que lê mais do que eu e você juntos. Sim, tem muita gente. Que precisa de um espaço, que não se encontra, e que quer debater de uma forma séria, academicamente, com referências importantes nas respectivas áreas de estudo e tudo mais. Então, a gente abriu isso também, né? E a gente está tendo surpresas maravilhosas. Às vezes, eu falo muito, né? Quando a gente discute, uma coordenadora recentemente falou assim, Andréia, entrou um menino no meu grupo que é da graduação, mas que traz reflexões muito importantes que eu não tinha pensado. E que, ainda bem que eu aceitei, quer dizer, ele fez uma carta, uma explicação, falando das necessidades, de questionamentos que ele tinha para entrar naquele determinado grupo, e aí está sendo riquíssimo, tanto para o grupo, quanto para a coordenadora, quanto para o aluno, então é caso a caso, e a gente vê nos grupos de pesquisa e vê nas produções, né? Você já viu, você já participou de eventos, já falou com a gente vê nos eventos, nos seminários, nas aulas abertas, o nível de discussão dos grupos, muito. E realmente é uma experiência muito interessante, a ideia foi maravilhosa. Eu vejo assim, eu espero, e eu creio que não vai demorar muito para que outras instituições comecem a adotar esse mesmo modelo. Claro, esse projeto vai acontecer. E vai mesmo. André, vamos falar sobre literatura, já que você falou sobre o seu curso de letras lá na frente, qual a sua relação com as letras? Lógico, ainda hoje também, né? Desde sempre, né? Mas ainda hoje com a leitura, com esse universo dos livros, você está aí, eu já te vi também em outras situações sempre muito cercada de livros, né? Nós temos até algo em comum, que eu também tenho essa doença, né, do livro. Você não pode ver um livro que você quer comprar, você quer... Exato. Eu quero comprar esse aqui. E, então, como é que é isso para ti, dentro desse universo de livro, leitura, quanto disso habita a tua vida, a tua alma aí desde quando? Rogério, olha, assim, a gente podia ficar falando de literatura, que eu acho que é meu assunto favorito, não conta para ninguém, da vida, horas aqui, horas, porque a literatura, para mim, é absolutamente tudo, absolutamente tudo, tudo na minha vida gira em torno dos meus livros, do horário que eu tenho para ler, do horário que eu tenho para estudar, e eu não tenho preconceito de absolutamente nada. É mais importante, né? Eu leio muito de tudo.
Eu já fiz esse cálculo porque eu anoto os livros que eu leio todos num caderninho, de poucos anos para cá, não faz muito tempo não, mas eu comecei a anotar, porque eu via que muita coisa tinha se perdido. E eu leio uma média de 10 livros no mês, que é muito para muita gente, enfim, não tem receita e também não tem melhor ou pior, é só um fato, né? É só um fato. Claro. Mas eu aprendi na faculdade, bom, primeiro eu sempre li, né? Eu acho que tem essa questão também. Sempre, desde criança li muito, ia muito em biblioteca, minha mãe e meu pai, como a gente falou naquele evento, minha mãe e meu pai não tinham nenhum tipo de censura, me levavam para comprar tudo que eu queria de livro, tudo que eu queria na medida que o dinheiro desse, claro, né? Claro. Então, assim, me levavam em livraria, me levavam em banca, pegava, quando eu não tinha dinheiro, pegava o livro da biblioteca, emprestado. Quando se eu acabasse o livro, não gostasse muito, doava. Então eu dou muito livro até hoje, e eu nunca tive censura em relação a isso pode ler com tal idade, isso não pode ler, eu sempre li muito, tá? Isso, meu pai e minha mãe nunca ficaram preocupados com isso. Se aparecia um livro em casa, e eles sempre leram muito, se aparecia um livro em casa, eu também li, eles partiam do pressuposto que eu pegava, não era nada escondido, né? Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu assim. E aí, na faculdade, eu entrei na faculdade com 16 ou 17 anos, eu entrei muito menina. Na escola, quando tinha livro obrigatório, eu amava, né? Porque todo ano tinha livro obrigatório. É verdade. Amava. Tipo, amo. E prova de livro, eu sempre amei tudo isso, né? Bienal do livro, a escola levava a gente, amava. Bom, na faculdade eu aprendi, nas minhas aulas de literatura, um outro olhar. Então, uma das coisas que a faculdade me trouxe foi poesia, Rogério. Sim. Eu não sabia, eu não entendia, eu não gostava de poesia. De ler poesias. Porque, assim, adolescente, ninguém tinha me falado, na escola ninguém falava, e as aulas de literatura eram muito, mais ou menos. Então, na faculdade, foi mostrada a beleza da poesia. Quer presente melhor do que esse? Uma descoberta, né? Uma descoberta aí. Eu amo poesia. Uma parte aqui, que não dá para mostrar, que está uma super confusão, mas uma parte aqui é só de poesia. A segunda coisa que eu tive, que na faculdade foi muito interessante, e era uma característica da PUC, por um lado era bom, por um lado era ruim, você vai entender o seguinte: quando o professor fazia a ementa, né, quer dizer, do curso que ele ia dar, então, por exemplo, a gente tinha, como eu disse, literatura americana, brasileira, portuguesa e inglesa. Então, americana, vou pegar aqui. A americana, naquele semestre, ia se ler 2 livros, do autor X e só. Vamos estudar só aquele período, só aquele autor. Não ia ter uma passagem de tempo, não ia ter nada. Então, você mergulhava naquilo. Então, por exemplo, eu tive um semestre só de Edgar Allan Poe. Então, só os contos, só o terror, só Edgar Allan Poe, me apaixonei. Com certeza. É a oportunidade, né, para se apaixonar, é quando você mergulha. Foi isso. Teve um semestre na literatura inglesa que a gente viu 2 peças de Shakespeare, então foi só Shakespeare. Teve um semestre na portuguesa que foi 2 livros, foram 2 livros do Saramago. Então, assim, claro que isso me deixou algumas lacunas de alguns períodos e de algumas questões. E aí eu tive que correr atrás. Sim. E aí eu corri atrás e sempre li. Tanto que em faculdade, quando eu estava lecionando na graduação aqui em São Paulo, eu dava aula de literatura americana, eu dei muitos cursos avulsos de literatura americana, que era meu e é ainda o meu foco, assim, né, muito. Mas eu vou te dizer que hoje, Rogério, eu leio muito de tudo, sem absoluto preconceito de nada. Eu preciso ler ficção sempre. Não existe essa coisa assim, só ler estudo, só ler filosofia, só ler religião, só ensaio, só prosa, só poesia. Nunca. Não, só poesia, não. Então, eu sempre leio muitos livros ao mesmo tempo, muitos, 3, 4, dependendo, mas um é sempre de ficção. Sempre. E pode ser, assim, o livro do Dan Brown, do Inferno. Sim. Pode ser um livro de uma pessoa que está super na moda e que está todo mundo falando mal. Não tem problema, se eu gosto do tema, se eu gosto né? Se é um livro, por exemplo, o que tem
olha a curiosidade. O que tem relaxado a minha cabeça na pandemia são livros de mistério e assassinato e morte. Sim, Você precisa ficar pensando, quem será que matou? Quem será que matou? Quem será que matou? Você fica falando assim, bom, a cabeça relaxa. Engraçado, né? E fora isso, eu leio tudo, né? E eu leio em inglês, né? Porque é meu trabalho. Então, isso facilita muito. Facilita por um lado e empobrece por outro, né? Porque o livro está caríssimo. É verdade. Esse é o grande problema. Nossa senhora, mas caro, tudo bem. Muito caro mesmo. Muito caro. O que torna cada vez mais inacessível para muitas pessoas que até gostariam de ler, mas não têm condições de colocar o seu suado dinheirinho para comprar ao invés dele comprar uma coisa que ele vai precisar para dentro de casa, para comer, para se vestir. Exatamente. E também, isso aconteceu, a gente tinha algumas livrarias aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, que eu moro, eu posso falar melhor, que elas tinham muita importação de livro, muita importação. A Livraria Cultura aqui em São Paulo, que tinha em outros países, aqui em outras cidades, ela tinha muitos livros importados, não tem mais. Então você não acha. Dos importados ou desapareceram ou reduziram drasticamente. Tem livros de bolso que são alguns clássicos. Mas não as coisas que você precisa e tudo mais. Então, você só tem a opção da importação. Então, se você quer que chegue rápido, é um frete logo, né? Saiu uma coisa lá fora e o pessoal já está lendo, você tem que é um frete alto. Se você quer que venha num período normal, que eles chamam, é um frete mais ou menos, mas tudo é caro, tudo é caro. Eu me organizo da seguinte maneira, para ser mais ou menos. Eu tenho um carrinho, eu tenho uma lista na Amazon americana, sim. E uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, aí eu junto e mando. Só de uma vez? Só de uma vez. De uma vez. Não dá para você ficar pagando que nem a gente vê um livro agora, dá R$15 sem frete. Maravilha, R$15 sem frete, R$30 sem frete. Não. Isso não dá para fazer. André, você escreveu um livro, né? Baseado na tua pesquisa para... Do doutorado. Sobre o espiritismo judaico, né? Conta aqui pra gente como é que foi essa pesquisa, basicamente, como é que ela se desenvolveu, e pesquisar uma vertente, uma temática pouco abordada, né, ou quase não estudada aqui no Brasil. Né? Não é nem estudada. Não é nem estudada, né? Eu também desconhecia até ter visto o teu livro, a capa do teu livro na internet, eu achei muito interessante, sem ler, né, que eu ainda não li, mas sem ler eu já achei interessante porque eu não tinha visto, não tinha lido, nem encontrado nenhuma referência bibliográfica brasileira sobre o assunto. Então, fala um pouco para a gente sobre esse... Como eu disse no começo, Rogério, eu sempre fui super curiosa com o terreno religioso brasileiro. Como vive tudo muito misturado, como a gente tem pessoas que frequentam uma determinada religião e frequentam outra e fazem rituais X de uma religião Y, né? Eu sempre fui muito curiosa em relação a isso e cresci em ambiente judaico, e estudei em escola judaica e tudo mais, mas sempre fui muito curiosa, e a palavra é curiosidade mesmo, em relação ao espiritismo. Por quê? Porque, primeiro, pelo número de informações que chegam de espiritismo e que sempre chegaram para mim na minha vida, por casos interessantes, por pessoas que contavam casos interessantes, pela literatura espírita, eu sempre achei isso curiosíssimo. E eu cresci num bairro aqui de São Paulo, Rogério, não sei se você conhece, chama Bom Retiro. O Bom Retiro aqui é um bairro multicultural, ele é perto da rodoviária, e as pessoas chegavam de outros países e iam morar no Bom Retiro. Então você tinha a comunidade judaica vindo de vários lugares da Europa, né, quer dizer, fugindo da guerra, um pouco antes da guerra, durante a guerra, junto com
italianos, e junto com a comunidade coreana, e junto, enfim, era uma mistura de coisas. Então, cada um tinha um vizinho, tudo você imagina. E, claro, você tem os ortodoxos, né? Eu não estou falando dessa questão, tá? Então, dessa comunidade em específico. Dessa comunidade. Eu estou falando, aí eu comecei a pensar, os judeus seculares vivendo no Bom Retiro, que vinham do leste europeu, Polônia, Rússia e tudo mais, quando chegavam aqui, dependendo da situação que se encontravam, dependendo do lugar onde moravam, dependendo das suas próprias crenças e tudo mais, além do seu próprio judaísmo, procuravam outras religiões. Sim. Ou tinham outras perspectivas e outras filosofias além do seu judaísmo, né? E aí quando eu fui escrever para o Pondé, foi isso que eu falei. Eu falei, por que ninguém nunca estudou isso? E ele falou, vamos estudar. Sim. Então, aí a gente estudou o espiritismo judaico, o que é? Primeiro, é um nome mais chamativo, né? A tese tem aquele nome gigantesco, né, Rogério? Tese tem nome gigantesco. Aí, quando foi virar livro, a gente teve que diminuir. Sintetizar. E aí, o que é esse espiritismo judaico? Judeus seculares que vieram para cá, as famílias, né, cujas famílias vieram para cá no início do século XX e que também são espíritas. É isso. Não existe um ramo, vamos dizer, do judaísmo que seja. Até pode existir, mas ninguém nunca vai falar que é. Sim. Que é um tabu. Sim. Né? Ninguém vai falar, ninguém vai admitir, vamos dizer assim, publicamente. Vai admitir para mim, mas não vai admitir publicamente. Então, eu estudei essas pessoas, fui à casa dessas pessoas, frequentei durante anos os rituais espíritas na casa desses judeus. E foi uma pesquisa de campo, foi uma pesquisa empírica, porque só tinha razão de ser o projeto de doutorado se eu fizesse essa pesquisa, né? Então, fiz como observadora, mas eu estava lá, e estudei o judaísmo contemporâneo, mais precisamente, de uma forma, e assim como o espiritismo, e estudei essas famílias. Então, deu a tese que virou o livro. Isso, é essa a história. Você traz uma faceta que é interessante, que mostra que talvez eles tenham se sentido acolhidos, não só pelo contexto cultural brasileiro, mas pela doutrina espírita. Exato. De forma eu não vou dizer nem criar uma amálgama, né? Nem criar uma coisa nova, uma outra vertente do judaísmo, como você bem falou aí. Não existe essa vertente. Não. Mas eles casaram uma prática religiosa, uma prática de vida, que já era deles, com uma outra que talvez tenha soado, tenha tido tenha chamado a atenção de alguma forma, de ser mais fraterna, ou acolhedora, ou levar também por um caminho, digamos, de uma racionalização, né? Que a doutrina espírita, eles mesmos, os espíritas sempre falam, não é uma religião, é uma doutrina, então é a fé racional, né? Uma tentativa de uma fé racional, como pensou lá o Kardec, né? O Kardec. Será que não é por isso mesmo, Rogério? Conseguiram encontrar algo que dissesse assim, eu não vou deixar de ser judeu, eu não vou deixar de ter minhas práticas, e isso aqui talvez não vá me... Não é a minha religião. Não é minha religião, não é. E não vai me aviltar, não vai me violentar isso aqui. Será que foi bem mais ou menos disso, você está coberto de razão. É como se fosse uma complementação mesmo. Sim. Porque o espiritismo, você sabe, a gente que estuda religião, é uma religião, em primeiro lugar, como você disse, isso é muito importante, não é uma religião propriamente dita. Kardec nunca teve essa ideia, e sim uma filosofia, uma doutrina, ciência, um modo de encarar a vida. Isso. Né? Então, o único lugar que o espiritismo tem ares de religião é aqui no Brasil. Brasil, é verdade. Então, quer dizer, é muito nosso isso, né? Graças, claro, a um catolicismo popular, a entrada do Chico Xavier, aí você tem uma série de questões. E aí,
esses judeus que eu estudei, que eu conversei, que eu frequentei as casas e tudo mais, é isso que você falou. Você tem o lado judaico, então das festas, das celebrações, muito arraigadas e tudo mais, mas você tem o lado da doutrina espírita, do conforto também. Sim, a consolação, né? Uma consolação. Consolação. Basicamente, o espiritismo é uma religião de consolo, né, Rogério? É uma grande, vamos colocar entre aspas aí, religião, né? Lógico, é uma religião de consolo. Sim, vamos entender. É uma religião de consolo. Então, assim, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, e principalmente depois que o livro saiu. Mas eu gosto de enfatizar que é o seguinte, que é uma realidade brasileira. Sim, sim. E não só brasileira, mas outras pessoas têm esse raciocínio, que é o seguinte: quando você bate numa contingência, quando você enfrenta um desafio muito dolorido na sua vida, seja uma quebra financeira muito grave, uma doença muito grave, uma morte muito próxima, um rompimento amoroso, uma falência, uma demissão do trabalho, não importa, cada um sabe onde o calo dói, né? Você, às vezes, na sua religião de origem, não encontra o consolo necessário. E no espiritismo, como em algumas poucas outras, você encontra uma concretude, uma resposta para aquilo, né? Quer dizer, então, por exemplo, um exemplo muito básico e muito comum, pessoas que perderam um ente querido, muito próximo, com muita dor. As fotografias, né? Aquilo ali tem com muita dor. Emotiva. Exatamente. E aí a pessoa vai a um centro espírita e recebe uma carta psicografada com detalhes da vida. Quem somos nós para julgar se essa carta não estamos aqui para julgar isso. Não fazemos parapsicologia aqui. A questão é assim, a pessoa que está sofrendo pela coisa mais triste que ela já passou na vida, ela receber esse consolo, quem vai dizer para ela você pode ou você não pode? Você acabou de passar por isso, por uma situação gravíssima. Então o espiritismo tem isso, e dentro da comunidade judaica também. E é algo Essa é a questão. Né? É algo muito ligado à subjetividade, né? Acho que talvez tenha isso aí também, esse consolo, esse abraço, o que falta, talvez, né? Em outros, né? E tem muito estudo também. E o estudo. Tem muito estudo. E aí, se nós formos para o judaísmo, a gente vai encontrar que também tem muito estudo no judaísmo. O judaísmo é basicamente estudo, né? Estuda-se tudo no judaísmo. Né? O tempo todo você estuda e discute tudo. Discutindo, debatendo, estudando. Discutindo, debatendo, estudando, praticando. Discutindo, praticando, debatendo. Exato. Então é um ciclo, né? É um ciclo. E não acaba nunca. Não acaba nunca. Não chega-se a conclusão nenhuma também. Mas, Rogério, no espiritismo, essas pessoas estão estudando os livros, porque faz parte da doutrina espírita, número 1, estudo. Estudo. Então, a pessoa está ali, lendo o livro dos espíritos, livro dos médiuns, Céu e Inferno, o Evangelho, segundo o espiritismo. Então, está toda semana fazendo isso. É uma obrigatoriedade, além da caridade e outras questões. Mas é uma obrigatoriedade, isso cada vez mais. Então, isso também é interessante para certas pessoas, né? Se aprofundar nessa questão. É muito bom. E outra vez a gente vê que o Brasil ele tem essas coisas inexplicáveis, né? Quer dizer, ele foi um solo fértil para criar um estado de coisas necessário para que o espiritismo kardecista, quando veio para cá, tomasse uma outra, né? Uma outra formatação, que lá na Europa já não se tem, né? Nem ecos, talvez, a gente vai, eu nunca vi ninguém falando de espiritismo das vezes que eu fui. Tem algum, nem eu. Quase nada. Então, no Brasil ele ainda pulsa, né? É vivo, né? Tem um negócio. Vivo. Você anda por vários lugares do Brasil, e você tem ali Centro Espírita, Fraternidade e tal, na porta. Né? Então, assim, e fora, essa questão do terreno fértil que você falou, entrando nesse assunto, o Brasil criou a Umbanda. O Brasil criou a Umbanda, que é uma mistura, vou falar bem grosso modo,
de espiritismo com candomblé. Então, a Umbanda foi criada aqui, né? Então, assim, que país tem a Umbanda? O Brasil, no caso, né? Então, quer dizer, é um terreno muito fértil, muito isso. E quando você vai pesquisar em terreiros e tal, você vê os elementos ali muito entrelaçados, muito interligados, uma imagem de uma santa, com uma imagem de Jesus Cristo, com uma imagem de preto velho, com uma guia, e isso é muito presente, né? E quem é você para falar que isso pode e que não pode? Ser Deus? Não dá para a gente, né? ser esse sensor da coisa. Não pode. Tem que ter mesmo essa visão, como você adotou na tua pesquisa, né? De ser um observador e que vai dizer, olha, eu vi isso. Agora eu não vou dizer, eu vi isso e é errado, eu vi aquilo é certo. Não. Eu vi isso, eu constatei isso, né? Eu deduzi isso, enfim, são coisas... Mas, Rogério, você tocou num assunto muito importante, que é a gente fazer pesquisa. Isso eu acho que é um dos pontos mais principais atuais, e eu estou levantando essa bola porque eu não quero esquecer de falar isso com você. Sim. Que é a questão da gente discutir, isso é o trabalho do Labor, isso é o meu trabalho, isso é o seu trabalho, que também está num grupo de pesquisa acadêmico mais voltado ao pensamento religioso também, que é a questão do sem julgamento, sem preconceito, sem juízo de valor e sem se colocar ali, né? Então, assim, o que eu queria, eu vou te dizer assim, quando a gente faz uma tese, você coloca meia dúzia de... 4 pessoas vão ler, as pessoas da banca se leem, e acabou e vai para a biblioteca. Muito bem. O meu livro é a tese, um pouquinho mexida, para não ficar com vocabulário muito de tese, mas assim, quando ele foi lançado, eu fiquei tensa para saber o feedback das pessoas. O que ia acontecer quando alguém da comunidade... Exatamente, porque o que eu queria era que... O que é isso aqui? O que é isso? Era que as pessoas sentissem, que eu tivesse uma escrita, que as pessoas falassem, a Andréia não está colocando a opinião dela, está mostrando um retrato do que é. E graças a Deus foi isso que aconteceu. Várias pessoas, judeus, espíritas, de todas as religiões, André, você foi super respeitosa. E a gente vê isso no Labor. Você tem pastor, pai de santo, rabino, padre, freira, tudo católico, que você imagina, católico, protestante, ateu, espírita, tudo isso que você não pode se colocar e dizer isso é melhor, isso é pior, isso vale, isso não vale. Né? Então, quer dizer, isso é muito importante, essa coerência, essa elegância que a gente tem que ter no trato dessas discussões, né? Eu não posso dizer isso pode, isso não pode, né? As pessoas falam, mas é isso que essa pessoa está fazendo, ela está coletando um pouco de cada religião e está fazendo a dela, isso não é um absurdo. Mas, gente, quem sou eu para falar se é um absurdo ou não? Não. Pois bem. André, no Labor, já que a gente também está falando ainda do Labor, você coordena um grupo de pesquisa e estudos que eu acho muito interessante, o foco dele sobre morte, pós-morte, né? E eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente, para mim, para as pessoas que vão nos assistir aqui nesse bate-papo, sobre esse grupo, como ele surgiu e a proposta dele. Né, que tá... Olha... Eu amo esse meu grupo. A gente fala que é o grupo de morte mais vivo do Brasil. Eu amo o grupo. No final de 2019, antes de pandemia, antes de tudo, né? Eu sempre coordenei os grupos de judaísmo e várias coisas, assim, várias pesquisas junto com a Cris Guarnieri, que coordena comigo. E junto com o Luiz Bueno também. O Luiz estava já coordenando o grupo de filosofia política, e a Cris estava coordenando o grupo de Jung, e a gente estava meio que finalizando, Rogério, uma etapa do judaísmo contemporâneo que estava vindo desde muitos anos. E aí eu falei, Cris, e a Cris é psicanalista, psicóloga, especializada em luto também. Sim. E quer queira ou quer não, Rogério, quando você está estudando religião, e principalmente espiritismo, você está lidando com a questão da morte o tempo inteiro. O tempo todo, de qualquer ponto de vista. Então a gente começou a pensar, falar, Cris, aí eu e ela, a gente sentou e falou, vamos fazer um projeto para criar um grupo de morte e pós-morte, mas que
com uma observação. Que não seja um grupo de assistência ao enlutado, porque não é isso, eu não sou psicóloga, eu não posso dar esse tipo de assistência. Você até pode, mas essa não é a ideia do Labo, a ideia do Labo é outro tipo de pesquisa. Então, a gente pegou um material de início, que foi no primeiro semestre do ano passado, um pouco de Kierkegaard, um pouco de Heschel, um pouco disso, uma coisa geral para a gente apresentar. Aí e aí a gente faz o quê, Rogério? A gente estuda questões da morte do ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico, histórico. A gente ficou um ano no livro do Philippe Arrier, O Homem Diante da Morte, e nos Sentidos Ocultos dos Ritos Mortuários, para você ter noção, para entender. Sim. E agora nós estamos estudando alguns artigos científicos, um do Pondé, um do professor Enio da PUC, um do Pierre Sanchi, de Sociologia, um olhar mais antropológico, e entramos no Byung-Chul Han, no Sim. Morte e Alteridade, livro do ano passado, e Variedades da Experiência Anômala, porque o que é? A morte, tudo bem, a gente, né, sabe o que é, mas o pós-morte, a gente parte de várias questões que a gente trabalha. A questão do pós-morte para quem vai, então, experiências de quase morte, essas questões mais sobrenaturais, que o brasileiro também é muito curioso, Gosta a gente muito, estuda, né, gosta muito. A gente estuda isso com muita seriedade, mediunidade, né, alguns artigos acadêmicos. Transcomunicação, uma série de coisas que tem aí, né, você fala com pessoas, vê fotos, vê vultos. Exatamente. Fazemos isso, e também do ponto de vista de quem fica, o luto, sim, o que é a morte, como é que encara, como é que não encara, experiências de final de vida, de cuidados paliativos e tudo mais. Então, são essas duas vertentes que a gente faz, o estudo da morte, como do ponto de vista antropológico, filosófico, tudo aquilo que eu disse, e do estudo de quem fica e de quem vai, vamos dizer assim, né? E coincidente ou não, quando a gente começou no primeiro mês de trabalho do ano passado, que foi março, veio a pandemia. Então, o grupo se tornou mais necessário e ganhou uma relevância que não estava nos planos. Não estava nos planos. Estava nos planos, ganhou uma relevância maior ainda. Maior, porque a gente começou a produzir materiais sobre esse assunto, textos, fizemos seminários sobre esse assunto, os grupos, e no meu grupo, a gente tem pessoas de muitas formações, como a gente sempre fala no Labo, né? Tem muito psicólogo, porque esse assunto atrai muito, mas tem jornalista, tem advogados que lidam com testamento vital, que lidam com filosofia da religião, tem gente da literatura, que trabalha com luto na literatura. Então, você tem uma mescla de pessoas, assim, muito... E pessoas que vieram também porque se interessam pelo assunto e que leem muito, como a gente sempre diz. Então, é um grupo fantástico. Eu estou amando essa experiência, as discussões, o que as pessoas trazem, os seminários, como é que as pessoas estão se desenvolvendo nesses assuntos, e como qualquer grupo do Labo, que você sabe, a contínua indicação de bibliografia que nunca para, que a gente é louco, né? Saiu um livro novo, um artigo novo, vocês já leram tal livro, fulano. Isso, aí vira aquele furdúncio no WhatsApp, e a gente faz isso também, só que com morte e com pós-morte. Sim. Que são temas riquíssimos, né? Porque você fala aí de dois momentos dentro de uma linha muito tênue, que é o momento do fim da vida, e o momento de outro enigma. São dois enigmas, né? Costumo dizer que são dois enigmas. O enigma da morte, que já é um grande enigma em si, muito embora seja algo sabido e consabido, né? Claro. Vai acontecer, claro. Mas ainda assim de forma enigmática, porque você não sabe como, quando, de que forma, E o depois, né? Que é um outro enigma tão grande quanto o próprio fim da vida, né? Porque o fim da vida, até que as pessoas, como vocês discutem, você fala aí, já falou também outras vezes que eu já ouvi, que é aquela coisa, a gente tenta se preparar, né? Eu vou me preparar, porque
minha vozinha tá mal, ela já tá ali desenganada, minha mãe, não sei quem, mas ainda assim você vai receber o mesmo impacto quando você olha sua mãe, Claro. sua avó, você vai sofrer, vai chorar, vai ficar mal. Então, assim, mesmo preparando, né, mesmo tentando fazer essa preparação, às vezes não você não consegue não pegar tá o preparado. impacto e dizer assim, não, opa, agora Não tá preparado. E tal. E o depois é aquela coisa de uma indagação mais filosófica ainda, que será que eu vou continuar? Será É a das principais indagações da uma nossa das perguntas vida. da filosofia que a gente nunca respondeu, e as filosofias da religião também estão um tempo todo atrás, que é além de Deus, né? Se Deus existe. Sim, é isso aí. E é esse outro plano de existência, para quando, para como, e onde, né? Essa questão. A gente vem estudando, Rogério, esses dois pontos, é muito interessante. Primeiro, todo esse processo de luto. Em português, luto, em inglês a gente tem o grief, né? Que eu sempre falo que grief é diferente de luto, porque a perda, né? O processo de perda. E aí a gente entende, a gente ouve podcasts, livros e tal, de como o luto não é uma coisa linear, cada um são anos. Jeito, né? Então a gente discute Trabalha muito isso, embora não seja, como eu disse, um grupo de estudo de luto, mas a gente estuda muito isso. E também essa questão do pós-morte é uma questão delicadíssima, Sim. Não só porque ninguém sabe nada, e ninguém tem certeza de nada, mas porque você está lidando nos grupos também com pessoas de diferentes vertentes religiosas. Sim. Né? Então, assim, você viveu 30, 40, 50, 80 anos naquela religião, então quando você vai discutir este assunto, vai partir você vai trazer. Já vai partir daqueles pressupostos lá. Bem, eu acredito que tem, mas não é ressurreição, é reencarnação. Reencarnação. Ou dizer, não é reencarnação, é ressurreição. Ou outro vai dizer, não é nenhuma coisa nem outra. Não é nenhuma coisa nem outra, eu sou ateu, acabou aqui, morreu. Ou eu sou cristão, ou eu sou espírita, eu sou judeu, eu sou islã, sei lá, muçulmano. Então, assim, você tem que ter uma delicadeza nesse assunto, porque cada um vai dizer a partir do seu ponto de vista, como a gente tem os grupos de teologia cristã, Sim. que você está falando do ponto de vista evangélico, você tem um grupo de arte sacra que fala de um ponto de vista católico, você tem um grupo de judaísmo contemporâneo que, embora discuta a filosofia judaica, você tem uma questão judaica óbvia por trás. Então você tem que ter uma delicadeza na discussão acadêmica para entender que as pessoas vêm com esses pressupostos, com essas ideias e com essas crenças, muito fossilizadas por razões óbvias, mas você está num ambiente acadêmico. Então, o tempo todo você tem que trabalhar isso, né, para você não ferir, para você tentar desconstruir uma visão fechada. Serve para isso. Né? Exato, né? Então, é isso. Muito delicado. Muito delicado e muito interessante. Eu acho que é um grupo e tanto. Venha participar do meu grupo. Vou visitá-los qualquer dia desse para entrar um pouco mais nessa conversa aí, que realmente é um objeto de estudo muito interessante. Muito interessante. E é aquela coisa, né? Ainda falando sobre essa temática, ninguém praticamente se prepara para morrer, né? Que é uma outra questão que vocês podem ter lá nas conversas. Quer dizer, Sim. Em regra, é aquela tal da deixa a vida me levar, né? Aí você vai vivendo, vou ficando mais velho, vou adoecendo, vou ficando decrépito, e um belo dia lá eu me vejo numa situação que eu posso morrer, ou eu estou com uma... Enfim, qualquer coisa que esteja muito perto disso, e pum, aí eu morro, aí meus filhos, como ficam? Eu não pensei em nada, não pensei em quem ia ficar, eu não pensei no suporte deles, não no meu, porque eu não vou estar mais aqui, mas é aquela coisa, daqueles que eu amo. Planejamento, claro. Né? Tem gente que não tem nem caixão para... Não pagou um plano, não tem um lote de terra, maioria, né? Aí vai ficar o quê? A família vai correr atrás de dinheiro para te colocar, para te dar um enterro digno. Tem gente que não... Aí os amigos têm que cotizar. Quantas vezes eu não já vi isso? Gente que
que tinha até uma boa condição, não era alguém largado na vida, mas que viveu, simplesmente viveu, não se preparou para nada, um belo dia, quando menos esperava, morreu, aí fica a esposa, ou o marido, se for a esposa, ou filhos, perde um esteio, perde aquela figura, e aí, às vezes, a pessoa não sabe nem o que vai fazer, e ele não, ou ela não se planejou para nada, né? Não pensou que um dia ele iria morrer, que ela iria morrer, Sim. e aí fica aquela coisa, vai, corre para cá, corre para lá, vamos tentar... E custa caro, morrer custa caro, né? Custa caro, né? Custa caro. Caro. Você tem toda a razão, é muito louco como o ser humano tem a morte como única certeza da vida e como acha que aquilo não vai acontecer com ele. Isso é um paradoxo sensacional, assim, né? Quer dizer, como é que você não vai? Então, assim, primeiro, não são muitas pessoas, várias pessoas do meu grupo, a gente tem uma média de umas 18, 16 pessoas, acredito eu, várias falam assim pra gente, ai, nossa, eu falei pra minha filha, pro meu amigo, pra minha amiga, pra minha mulher, pro meu namorado, que eu tô aqui num grupo de morte, eles não acreditaram, assim, ai, como é que eu tô gastando minha sexta-feira aqui? Porque não quer tocar nesse assunto, e tem umas superstições, né, que fala assim, se eu falar muito nesse assunto, parece que eu tô atraindo. Tem umas questões assim. Tem uma outra questão. Né? São os tabus, né? Tabus, vários. A gente estava discutindo um dia de pessoas que perderam, por exemplo, filhos. Sim. Uma tragédia da humanidade. E aí essas pessoas estavam falando no grupo, Rogério, numa outra ocasião, faz tempo isso, que assim, que outras não vinham falar com elas, porque parecia que era contagioso. Parecia que ia isso acontecer. Ou quando alguém fala que está com câncer, ou com alguém que fala que está morrendo, parece que você não quer falar que vai contagiar isso. Então tem essa questão. E aí, a partir do ano passado, a gente foi assolado pela morte na pandemia. Porque quer queira ou quer você não queira, só se você viver isolado no mato, mas eu acho que todos nós estamos passando e estamos vendo pessoas próximas ou que morreram ou que ficaram à beira da morte, às vezes não um parente seu de primeiro grau, mas um amigo, um colega, alguém conhecido, enfim, muitos, tio, tia, avó, mãe de amigo, pai de amigo, não sei quem que foi para o hospital e tal. No meu caso foram vários. E aí veio o tema, e não só da morte em si, mas de rituais, né? Quer dizer, quais rituais que eles ainda são importantes, como são importantes ainda, como é que você tem um fechamento da vida de uma pessoa, qual a importância de um velório, qual a importância de um enterro, a importância de uma comunidade. Então, todos esses assuntos a gente trata no grupo. Por que isso, né? E a questão da fé e da ciência. Sim. Eu lembro que uma certa ocasião, a gente discutiu, alguém trouxe esse exemplo do poder que a gente tem da fé, que dentro de um hospital tinha uma pessoa muito grave, e as pessoas do lado de fora, todas ajoelhadas, rezando, porque não podiam entrar. Então, essa simbologia dessa reza, dessas pessoas de joelhos, rezando ali para fora, então, como é importante esse ritual, como que a gente, em várias religiões, a importância de um velório, de você estar ali, ver aquele corpo, e não só isso, de receber o carinho dos familiares, dos amigos, e tudo mais, e isso ser vedado, de repente. Tem, né? Como é? Corta, você pula essa etapa, que é a etapa de encerramento, né? Como se fosse assim, olha, a festa, entre aspas, hein? Quem estiver assistindo a gente aqui, entenda que é uma festa de despedida, não é festa, né? Sim. É um encerramento, é o último encontro, o último evento social em que teu corpo estará presente, você estará presente, ainda que não. Exato. A gente fala o closure, vão olhar e vão ter uma última... Um closure, um encerramento. Poxa, tchau, valeu te conhecer, enfim, vá com Deus e tal. E vão contar histórias sobre você, tem toda aquela coisa, né? Quando você vai
os velórios. Vão contar piada. Muita dor, mas tem alguns velórios que acontece muita coisa linda, né? Maravilhosa. Sim. Você vai ouvir, alguém vai rir. Meu pai era um cara muito alegre, né? Ele contava piada, é difícil olhar ele triste, né? E quando ele morre, eu me lembro que lá apesar da dor profunda, né, que a gente estava sentindo ter perdido ele assim, muito. Mas as pessoas os amigos dele, me lembro quando a gente fez isso e aquilo e tal. E às vezes você se pega rindo ali, né? Você está destroçado por dentro. Você pega rindo de uma coisa assim, corriqueira da vida que você lembra também. Eu passei por isso com ele, com aquela pessoa. E aí você não tem isso daí. Não tem. E quais as consequências disso, Rogério? A gente vai ver, a gente não está vendo ainda isso. Quais as consequências psicológicas na cabeça de cada pessoa que não teve essa oportunidade de fazer isso? A gente está vendo ainda, é muito cedo para ver isso. A gente deu uma aula o ano passado para uma empresa falando sobre ansiedade e pandemia, e a gente pegou alguns relatos de outras pandemias, de outras questões, e de como isso foi estudado 10, 15 anos depois. Sim. Né? Porque você tem o que acontece muito depois. Né? As consequências, né? Os reflexos. O reflexo ele não vem naquele mesmo momento, ele vai, às vezes, ele vai se manifestar lá na frente de alguma forma. A gente estuda, tem algumas profissões. Nos Estados Unidos tem uma especificação de grief counselors, como se fossem terapeutas do luto, mas você estuda só para obter essa certificação, você não precisa nem ser psicólogo, tá? Se não me engano, perdoem se eu estiver falando errado, mas existe esse grief counselor. Eu estava lendo um livro de uma pessoa, e ela falava assim, que veio isso antes da pandemia, que veio um pai falar que estava com dores aqui, fazendo, enfim, umas questões e tal, e que o médico encaminhou para essa counselor, né, ali. O que tinha acontecido? Essa profissional aí do luto e tudo mais. Rogério, ele contava que ele tinha perdido a esposa 10 anos antes. 10. Na época, tinha uma filha muito pequena, de 2, 3 anos de idade. Então, ele não teve tempo de lidar com o luto dele, de chorar a morte da esposa, porque ele tinha que criar a filha dele, né? Estou encurtando a história. Sim. E como a filha já era adolescente e meio que a vida estava levando, ele começou a ter dores e questões que nenhum somatizar, mas assim, de coisas da morte da esposa de 10 anos. Ou seja, Andréa, aí a partir desse momento que ele começou a viver o luto dele, ou seja, mais de uma década depois, quando ele perde o objeto de afeto, que é a filha, né? Que assim, eu perdi minha esposa, mas fiquei aqui com minha filha, e aí agora ela cresce, ela sai de casa, eu fico sozinho de novo, e aí eu vou lembrar que quem eu perdi lá atrás que não está mais aqui comigo. Não é isso? Ele foi isso. 10 anos depois. 10 anos. Então, é isso que a gente talvez vá ver. Luto retardado, né? Retardado. É isso que a gente vai ver em muitos casos, Rogério, da pandemia. Porque às vezes a gente tá todo mundo num luto coletivo, eu falo isso, eu acho que tá todo mundo num luto coletivo, pelo menos eu me sinto assim. Você escreveu um artigo que tá no Off-Lattes. Tá no Off-Lattes, exato. Tá todo mundo. Quem quiser, Off-Lattes.com. Sobre esse luto coletivo. A gente está num luto coletivo, eu me sinto assim, pelo menos. Eu não tenho vontade de fazer grandes festas e nada disso, porque, enfim, eu tive muitas pessoas da família que foram hospitalizadas, tenho pessoas que ficaram muito graves, tenho colegas, grande... Com sequela, né, que não saiu bem. Com sequela, entendeu? Eu tenho um grande amigo meu que saiu sexta-feira do hospital depois de 110 dias, né? Então, quer dizer, você tem do lado muita gente, claro, conheço pessoas que faleceram, participei do luto de muitas pessoas e tal, mas você está no meio disso tudo, você está sofrendo coletivamente e tal, e a gente conhece o ser humano, Rogério, a gente acha, pelo menos que conhece, que isso vai passar. Sim. Porque epidemia não é eterna, né? Quer dizer, cientificamente, você tem picos e depois aquilo vai
como teve a gripe, e hoje todo mundo convive com a gripe, daqui a alguns poucos anos, se Deus quiser, todo mundo vai conviver com a Covid, e vamos continuar tocando o barco, sem morrer, e vamos tocar o barco. E as pessoas não vão mudar, e aí vão retomar suas vidas. E aí, uma hora, o luto vai pesar. Uma hora você vai encarar. Uma hora isso vai vir à tona. Não preciso ser a grande psicóloga, porque não sou nem psicóloga, para inferir isso, né? Quer dizer, você precisa encarar. E o que eu digo é o seguinte: encarar o luto, encarar a morte, não é ficar chorando na sua casa 24 horas. Porque não é só isso. O luto também é uma mistura de sensações. Às vezes tem gente que se sente culpada, que foi numa festa um mês depois que tal pessoa morreu. Por que eu saí depois daquela... Por que eu saí? O que vão me achar? Pessoas estão vendo. Mas é isso, o luto também faz parte de risada, de festa, você está vivendo aquilo. Encarar realmente, discutir realmente essa questão, né? Não fingir que nada aconteceu. Muitas das pessoas, a gente conversa com muitas das pessoas que perderam, mesmo antes da pandemia, enfim, a gente fala, você ouve o relato das pessoas, fala assim, às vezes as pessoas não querem conversar comigo como se aquela pessoa não tivesse existido, como meu marido, meu primo, meu pai, meu avô, como se ele não tivesse existido. Toca no assunto para a pessoa esquecer, como se realmente fosse esquecer. Então é uma besteira, porque isso precisa ser conversado, né? Isso precisa ser discutido principalmente agora, porque o que vem pela frente... né, para que você possa passar por ele, né? Porque o pior do luto é aquele luto que você não... Parece que não sai nunca, né? Você vive o resto do tempo com ele, né? As pessoas envelhecem, crescem, casam e você continua ali retornando aquela dor, como se ela... Então, você precisa aprender... Rogério, você perdeu seu pai, eu perdi meu pai. Você se recuperou totalmente? Claro que não. Nunca a gente se recupera, mas eu consigo viver agora com a perda dele, que é dolorosa, mas eu consigo viver sem ele. Mesmo sabendo que eu gostaria que ele estivesse, né? Aqui comigo. É isso que você falou. A gente aprende... Não consegue mais viver, não consegue mais viver. A gente aprende a viver sem. O luto é isso, você aprender a viver sem. Eu acho que esse resumo que você falou é perfeito. É aprender a viver sem. Tem uma autora que eu gosto, que tem um podcast e tal, que ela fala assim, o luto é como se fosse uma doença crônica. Sim. Não vai te matar, vamos dizer assim, em última instância, mas você vai controlando. Às vezes tem uns picos que você se sente mais assim. Ai, Andréia, mas faz X anos que seu pai morreu. Ai, Rogério, faz X anos. Ai, João, faz X anos que sua mãe faleceu. Você não superou? Que superar? Como é que você superou? Não existe superar. Ah, vou superar. Não, você não supera, gente. Ah, não, como se não tivesse existido. Não, gente. Você aprende a viver sem. Sem a pessoa. Você tem que trabalhar isso de você, da tua cabeça, para que... Tem que reorganizar a sua vida. Para que você tem não que fique imobilizado. Você tem irmãos, Rogério? Tenho irmãs. Então, vocês se reorganizaram depois que ele foi embora. Família, minha mãe... Minha tia. Todo mundo se reorganiza, né? As funções mudam. Eu também. Então, meu tio, minha mãe, meus irmãos, todo mundo se reorganiza porque aquela figura não está mais ali. Cada um tinha o seu papel em relação a coisas aquilo. Que muitas vezes haviam coisas que aquela figura fazia, né? Claro. Aquela figura chamava para si, não era eu que fazia. Não era ele. Mãe, não era a sua irmã, não era você, era aquela pessoa que fazia, ela que dizia, não, opa, deixa aqui, eu que faço. Exatamente isso, exatamente. E aí você fala, peraí, que ele não está aqui agora, quem vai fazer isso? O que resolvia, né? Às vezes eu fico assim, poxa, uma hora dessa eu precisava do meu pai aqui, porque eu ia perguntar para ele o que eu ia fazer agora, só que nem me fale. Perguntar isso, meu Deus do céu. Nem me fale, Rogério, mas eu penso igualzinho você. Não posso ter essa resposta agora, eu gostaria de ter ele para me dizer, e agora, o que você acha que a gente vai fazer? Mas é isso, né? Tem que trabalhar. E a gente aprende, o que vai fazer? Aprende. Agora, infelizmente, tem pessoas que sofrem uma vida toda e não conseguem sair. E aí eu chamo de pessoas que estão mortas também em vida. Também, morta, que é terrível. A pessoa está morta mesmo. Ela está ali, ou vive
ou vive só em referência naquele passado que não existe mais, né? Entendi. Naquela pessoa que foi, naquele passado que não existe mais. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Por exemplo, a pessoa que vai querer viver num pré-pandemia ou num mundo, esse mundo não existe mais. Aquele mundo que a gente estava acostumado, por enquanto, não vai existir. Não vai. Ou aquela pessoa que vai falar assim, mas que saudade de quando eu fazia isso, que saudade da minha juventude, Gente, você mudou, tudo mudou, não tem, morre, porque a morte, isso é uma coisa que você falou, a morte, a gente não está lidando também só com mortes físicas, você vive lutos de diferentes processos da sua vida. Isso. Né? Quando você casou, morreu o Rogério solteiro. Esse não existe mais. Esse não existe mais. Eu também. A Andréia solteira também não existe mais depois que eu casei. Quando eu entreguei minha tese, esse é um exemplo que eu adoro. Quando eu entreguei minha tese, nossa, eu não queria entregar, né? Eu queria continuar estudando, não queria entregar, não queria finalizar. Mas eu entreguei e eu fui falar com o coordenador do curso, fui falar com o Pondé, meu orientador. Falei, gente, eu queria ficar mais 6 meses a 1 ano, vou pedir prorrogação. Eles não deixaram. Falei, não, já está pronto, está presente. Já está pronta, e tem gente que precisa do teu lugar, da tua vaga, e a gente vai perder ponto na CAPES. Da vaga. Pode cortar isso. Aí eu entreguei e vivi um luto, porque aquilo não era mais meu, porque 4 anos de convivência com o seu objeto ali, barará, e aí entrega aquela tese, a mesma coisa da graduação, você faz a graduação 4, 5, 6 anos, e depois acabou. E agora? Eu perguntei agora. Agora, nossa, nem faz. Vamos para outra, né? Andréa, a gente vai voltar a falar aqui do Labo, mas agora do Labo Lectures, você também está lá de frente, né? Está sendo a mediadora e tem conduzido lá com muita competência. Obrigada. De passagem, um dos momentos mais interessantes, dentre vários, né, que o Labo tem, seminários, reuniões dos grupos e tal, mas esse eu acho um momento também muito especial. Assim, quando eu posso, eu acompanho, infelizmente, alguns eu tenho que assistir depois, né, fica gravado. Claro, eu vou fica gravado. Então, como é que tem sido nesses encontros do Labo Lectures, poder apresentar, mediar eventos como os que tivemos com figuras como Theodore Dalrymple, Brian Hayden, Niall Ferguson, né, os escocês, Niall Ferguson, Timothy Fuller, né, e outros, né, que passaram por, e outros e outras que passaram por ali. Como é que tem sido essa experiência também para você? Rogério, primeiro é dor de barriga, né? É o primeiro que vem, né, antes de começar a tese. Mas eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, assim, eu acho que a gente... Lembra que eu falei da Faculdade de Letras que eu aprendi inglês no começo da nossa entrevista, desde os 7, 8 anos? Sim. Então, isso está se mostrando útil até agora. E como, hein? Como? Nesses momentos é que a gente fica feliz de ter estudado. Eu dou graças a Deus à minha mãe. A gente diz, poxa, que bom que eu estou compreendendo tudo que está sendo dito, o que o convidado está falando, está apresentando. Tá? Eu falo, porque ela falou assim, a gente não tem muito dinheiro para pagar curso de inglês para 3 crianças, mas eu vou investir nessa aqui, que é mais velha. Essa aqui, que essa tem jeito, essa quer ser professora de inglês. E é isso que eu sou, né? Então, primeiro, essa questão, graças a Deus, que me deixa tranquila. Mas quando esses nomes foram convidados, a maioria deles foi convidado pelo professor Fernando Hamed. Mas você sabe o que é interessante, Rogério? Você acha que são pessoas que não são acessíveis. Não, a gente mandou um e-mail convidando. E a pessoa respondeu. E a pessoa falou assim. Da agenda encontrou um momento. Sim. A gente é tal, a gente é um laboratório tal, somos representantes da faculdade tal, a gente estuda tal. Se eu gostaria de fazer uma palestra via Zoom, vai ser muito tranquilo. Quero, ou não quero, ou não tenho tempo. Tem gente que às vezes não tem interesse. Mas eu estou dizendo, 95% aceitaram, 95% dessas pessoas, bom, né? E falaram assim o seguinte ainda, me fala os horários que vocês têm. Mais fácil falar a agenda do Neil Ferguson, que eu aprendi que o nome dele é outro, do Dalrymple, da Susan Neiman, do que a agenda de um professor X aqui. Que às vezes não vou nem contar.
Eu já tentei Vou fazer... nem contar. Foi bom você falar aí, André Koga. Eu já tentei fazer bate-papo como o que a gente está fazendo aqui com professores, com acadêmicos daqui do Brasil, de outras universidades, inclusive, que não deu, porque nunca dava, ó, mano, quinta-feira não dá, sexta-noite não dá, amanhã eu tenho um seminário sobre não sei o quê, e na próxima semana eu estou orientando, mas se der, eu te digo, aí esse eu te digo nunca veio. Então, você fala com um cara que é lido no mundo todo, né, e aí ele te dá o feedback e diz, não, vamos lá, eu vou fazer. Constrói, né, essa questão você fala, gente, pelo acessibilidade de certos intelectuais, né? Foi o convite, eu vou falar de uma Labo Lecture que foi muito especial. Robert Alter, tradutor da Bíblia. Sim. Inclusive está aqui, né, que é esse aqui, que é essa letra Aleph, não sei se está ao contrário, está espelhada, mas esse aqui. Robert Alter é o tradutor principal da Bíblia do hebraico para o inglês. Além de outras dezenas de livros. Quando foi o convite para ele falou sim. Quando que vocês querem? A gente dá 3 opções de data, ele escolheu uma. Eu falei, o senhor pode ser Zoom, rede social? Ele falou, não, só Zoom, eu não gosto de rede social. Tá bom. Então eu falei, o senhor deixa a gente gravar? Ele falou, não quero que grave. Só quero o Zoom. Ali na hora. Só ao vivo ali. Como ele quiser, quem quiser tem oportunidade. Claro. E aí eu falei, gente, Rogério, gente, aí eu fui lá ler, claro, não fui ler a Bíblia inteira, porque tudo tem, não dava nada. Mas ele tem um livro chamado The Art of Translating the Bible, a arte de traduzir a Bíblia. Eu fui ler aquele livro, aí fui me preparar, fui fazer isso, fui fazer aquilo, não sei o que. O Brian Hayden, que foi o último agora, falou sobre foi uma o coisa interessantíssima. Eu não fazia ideia que nem antropologia que existissem sociedades secretas no Paleolítico. Lá longe, lá atrás, já é a sociedade secreta. Numa das disciplinas do Pondé de 2013, 2014, do Departamento de Ciência da Religião, ele falou do Brian Hayden e falou da importância, e deu várias aulas sobre religião na pré-história. E tinha falado que aquele pesquisador, arqueólogo Brian Hayden, no Canadá, era a principal autoridade nesse assunto. Eu lembro que eu li alguma coisa, estudei, acabou. Aí fizemos o convite para ele, Fernanda Amédio fez o convite, e ele falou, claro, quando vocês querem. Aí você fala, tá, mandamos opção de data, eu fui, aí ó a curiosidade, Rogério, não tinha nenhum livro do Brian Hayden aqui em casa. Disponível. Internet, os livros do Brian Hayden são gigantescos, porque tem imagens e cavernas e bababá. Falei, gente, era assim, era um livro R$700. Aí liguei para o Pondé, falei, me empresta um livro do Brian Hayden, 2. Ele falou, vou te dar um, porque um já tem 700 páginas, você já lê. Fui pegar o livro, estudei, fiz roteiro, vi entrevista dele, etc., para ficar também, né, a gente é educado. Capaz. E é porque a gente espera as perguntas da audiência, mas nem sempre as perguntas vêm, porque as pessoas ficam intimidadas, o que é normal. Tem muito disso. Então, aí a gente tem um roteiro sempre, a gente aprendeu a fazer, eu aprendi a fazer isso depois de umas porradas. Então, quer dizer, você tem essa preparação toda, né? Tem esses momentos todos, né? E em vários momentos, eu acho que a gente teve a oportunidade também de chamar pesquisadores do Labo. Isso foi muito gostoso para apresentar junto comigo. Foi muito bom, assim, teve gente do núcleo de judaísmo contemporâneo, de filosofia política, que dependendo do convidado, e se falasse inglês, claro, né, poderia fazer isso. Foi muito bom, está sendo muito bom. Maravilha. André, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo muito agradável, estamos aqui com o André Koga já nos momentos finais. Agradecendo a todos que estiverem conosco até aqui nesse minuto. Se você não assistiu ainda todo, volta lá para o início. É muito longo, assiste 10 minutos, depois assiste mais 15, mais 20, é assim que funciona. Qual a importância do pensamento crítico, já que a gente está falando disso, pensamento, reflexão, debate, pluralidade de visões, né? Pensamento
filosófico, do pensamento crítico, num momento como esse, no início de século tão conturbado. Acho que é importante que a gente possa fazer esse tipo de parada para refletir, criar essa possibilidade de diálogo onde não há. Eu me baseio muito, Rogério, nos pensamentos do Heschel. Heschel foi um rabino, filósofo, ativista, que viveu no século XX e faleceu no final de 1972, em dezembro de 72. Heschel foi amigo íntimo do Dr. Martin Luther King Jr., e caminhou com ele, fez a marcha em Selma, no Alabama, na década de 60. E Heschel, várias citações, vários livros dele, ele fala que como todo mundo é responsável. Nem todos, ele tem uma frase que ele falava assim, nem todos são culpados, mas todos são responsáveis. Essa é uma frase dele. E como ele fazia isso? Ele ia para as... Por que eu estou te dando esse exemplo do Heschel? Bom, primeiro que ele é meu guia, vamos dizer assim, já falando em religião, ele é meu guia. Meu mestre no judaísmo, foi apresentado pelo Pondé, mas é meu mestre aí. Eu nasci um ano depois da morte dele, praticamente. Eu sempre faço esse cálculo. E ele ia até as sinagogas e falava com os líderes religiosos, ia até as comunidades e falava assim, vocês têm que ter o pensamento crítico. Não é possível viver um judaísmo como a gente vivia 100 anos atrás. Você precisa entender a sua época hoje e não cometer um plágio religioso. Ele falava de plágio. Você precisa entender a época que você vive e agir, que esse é o verbo central no judaísmo, agir. Ação. Bom, você precisa agir de acordo com que o universo, o que os tempos atuais estão te pedindo. Exigem, pedem. Então, assim, eu vejo isso hoje, o que o mundo está pedindo de você em relação a tudo que está acontecendo? Você está sendo crítico? Você está estudando para entender? Você está fazendo alguma coisa importante? Porque ficar em cima do muro o tempo todo não dá. Não dá. Em todos os meios, né, em todas as ações. Para mim, isso é ação. Então, para mim, eu acho que de descendência judaica, entendendo o pensamento judaico, ter pensamento crítico é agir de forma coerente com o que você acredita. Essa ação coerente, ela se traduz de várias formas, do meu ver. Participando de um diálogo com você, quer dizer, colocando as nossas ideias e falando de como é importante algumas coisas, fazendo uma determinada caridade para quem está precisando, e muita gente está precisando. Caridade, não estou dizendo só de dinheiro, mas, enfim, de várias outras questões. Mesmo, né? Qualquer coisa. Proporcionando o diálogo através das atividades do Labor e de várias questões. Então, toda vez que alguém me convida para fazer, agora eu, André, a pessoa, para falar sobre o livro ou para falar sobre questões religiosas atuais, eu participo, porque eu acho que a gente tem que ter esse discernimento e tentar atuar, porque isso é uma forma de pensar criticamente, agir. Né? Quer dizer, você pegar um texto e discutir aquele texto criticamente, como eu falei, do meu grupo de morte, agora vou dar o exemplo mais concreto e mais próximo aqui da gente. Eu trago ele para a minha realidade de pandemia de 2020, 2021 e faço alguma coisa com aquilo. Para todos os pesquisadores que saírem de lá, eles terem ações nas suas vidas concretas e no seu trabalho, no seu meio profissional, para poderem agir de uma forma consciente, de uma forma crítica, de uma forma interessante, né? Eu acho que, para mim, é isso, é uma ação ter pensamento crítico, e absolutamente necessário, né? E também saber falar sim e não, o que serve e o que não serve, né? Pôr em movimento, né? Porque as ideias estão em movimento e elas acabam indo para o campo da ação, né? Ela sai só do teórico e aí Exato. Por isso que eu odeio... Você nunca me viu discutindo em rede social.
que é uma coisa que me tira do sério, às vezes. Eu quero entrar na tela e dar na cara de alguém, Sim, Rogério. sim, sim. E aí eu fico só na pontinha do iceberg para fora, nas redes sociais, claro, trabalhando, né? Eu trabalho com as redes sociais do Labor, mas eu, pessoalmente, você vai me ver falando de livro, ou fazendo uma piada, ou fazendo alguma coisa. Mas a ação, o pensamento crítico, ela tem que ir além, muito além daqui. Muito além. Vem algumas pessoas quererem discutir judaísmo XYZ no Instagram. Né, que não gente, cabe, então né? vem conversar comigo. Então isso. venha conversar comigo. Aqui está meu e-mail, aqui tem meu WhatsApp, converse. O que você precisa que a gente faça? Pois é. Vamos além do senso comum, vamos além dessa discussão polarizada. O que a gente pode agir, ter um pensamento crítico importante aqui, né? Verdade. Bem, é isso. Então, Andréa Kogan, muito obrigado por esse bate-bola aqui, essa conversa, e suas últimas palavras aqui nesse momento, para depois a gente se despedir aqui do nosso público. Eu agradeço você muito por essa entrevista, Rogério. Eu adoro conversar e adoro conversar com pessoas interessantes como você, que trazem questionamentos absolutamente necessários. Eu falo mais uma vez, é muito necessário a gente ter esses espaços de discussão das questões atuais. Eu acho muito interessante a gente ter espaço para discussão de filosofia e religião sem partir de pré-julgamento, sem partir de ideias pré-concebidas, idiotas. Então, eu acho isso fundamental nesse nosso mundo que a gente está vivendo. Obrigada. Essa mesma ideia. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso. Então, vamos ficando por aqui. E até a próxima. Espero você de novo em um outro vídeo aqui no nosso canal. Até. Tchau, tchau. Tchau.